muito de dizer para você, seja muito bem-vinda, né, ao nosso programa, que eu estou fazendo um programa aí semanalmente, né, que se chama A Físio Explica, né, e nesse programa, então, eu vou conversar com você sobre a questão do problemas de coluna, problemas de dores na coluna, o que acontece, por que a gente tem essas dores na coluna, tá? E são dores na coluna, né, que vão interferir nas atividades do nosso dia a dia, vão atrapalhar as atividades do nosso dia a dia. Muitas delas acontecem por conta do processo do envelhecimento, né? Não é uma garantia, não é uma certeza de que acontece só pelo processo do envelhecimento, mas algumas delas sim, né? Então, por conta do envelhecimento, a gente acaba desenvolvendo, acarretando mais dores na coluna, tá? E dores no corpo de uma forma geral, né? Isso que a gente vai conversar hoje, certo? Mas o nosso programa, então, a gente vai falar sempre sobre todos os tipos de dores na coluna, tá? E dores que limitam os movimentos. Então, tudo que você quiser saber sobre coluna, você pode acompanhar aqui nessas lives, pode me perguntar também pelo direct, né, pelo Messenger, enfim, tem vários canais aí de comunicação, tá? Eu vou passar várias dicas sobre os processos do envelhecimento, sobre as dores de coluna, enfim. E como que a gente pode, orientações também, né, de como que a gente pode ter uma vida mais saudável, com menos dores, com mais condição física aí de fazer as atividades, condições, né, físicas de fazer as atividades nossas do dia a dia, certo? Mas, né, quem não me conhece ainda, é a primeira vez que está aqui conosco, eu sou a Mabel Tossi, né, eu sou fisioterapeuta e estou aqui semanalmente para conversar com vocês, esclarecer essas dúvidas aí com relação às dores de coluna, os problemas de saúde que a gente tem relacionados ao corpo, certo? Hoje, então, nessa live, a gente vai conversar sobre o melhor momento, né? Quando que é o melhor momento para a gente começar a se preocupar com o envelhecimento? Quando que isso vai acontecer, certo? Então, assim, eu sempre ouço das minhas pacientes, né? Quando elas me procuram para começar a fazer o Pilates, para começar a fazer as aulas, né? A justificativa de que, isso é assim mesmo, né? Eu sinto dores porque é questão da idade, eu sinto dores porque estou ficando velha, e quem fica velha é assim mesmo, né? Então, eu ouço bastante isso, e não gostaria de ouvir, né? Acho uma pena, porque eu acho que realmente a gente não precisa ficar velha e sentir dor, né? Envelhecer com dor. Então, assim, acho que a gente não tem por que ter essas dores aí no processo de envelhecimento. Claro que às vezes a gente sabe que é impossível praticamente a gente passar o tempo inteiro sem nenhuma dorzinha, né? Às vezes até um esforço maior que a gente fez, acabou deixando a musculatura um pouco mais cansada, com um pouco mais de dor, né? Às vezes até a questão de carregou um peso, né? Pegou algum objeto mais pesado do chão, enfim, e isso daí acarretou na dor, tá? Então, isso é bem possível de acontecer, né? A gente não vai ficar livre de dores 100%, mas o que a gente não quer é que seja uma dor diária, né? Que você acorde com dor, já passa o dia com dor, e dorme mal por conta da dor, né? Isso é bem comum durante o processo do envelhecimento e é uma realidade que a gente quer tentar mudar, certo? Então, assim, tem gente que me diz ainda, né, que não sabe de onde que tirou aquela ideia de que após os 60 anos, né, quando chega na aposentadoria ali, né, é a melhor idade. Né? Então, assim, como que vai ser a melhor idade? Você já deve ter falado isso, ouvido isso, né? Como que vai ser a melhor idade se eu tô cheia de dor? Certo? Então, as pessoas acabam ficando com essa dúvida, né? Tipo, se eu estou com muita dor, não tem como eu aproveitar a vida, não tem como eu curtir, eu fazer as coisas que eu gosto. Então, não seria a melhor idade esse momento. A melhor idade seria quando mais jovem, quando sem dor, né? Mas se a gente souber cuidar do nosso corpo, fazer esse preparo para esse processo de envelhecimento, é bem provável que a gente chegue nessa melhor idade aí, ou quem já está nela, né, mas que consiga melhorar essas condições, certo?
Então, realmente, é uma situação que me deixa triste, né, porque eu sei que não é uma necessidade a pessoa sentir dor e se conformar com a dor, né, às vezes, o que acontece? As pessoas se conformam com a dor. Então, a dor é uma realidade, né, que o processo do envelhecimento causa. Vai ter declínios do processo do envelhecimento, vai ter alterações que o processo do envelhecimento vai nos causar, né? Mas não precisa, então, ser assim, né? Então, assim, você, não sei se está ouvindo bem aí, né, que eu disse, não precisa ser assim. Esse processo do envelhecimento não precisa ser marcado por dor, tá? Não precisamos ter essa questão da dor para a gente lembrar que está ficando velho, né? Isso é um grande problema, assim, quando a gente acaba lembrando que está ficando velha porque está com dor, certo? Então, isso a gente não quer que aconteça, não quer que isso seja desta forma. Né? A gente sabe também que tem várias características, várias coisas que marcam o envelhecimento, né? Isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Então, o que acontece, né? Cada indivíduo vai ter suas características no processo do envelhecimento. Para algumas pessoas, o envelhecer vai ser mais gradativo, né? Para outros, foi uma forma mais abrupta, as mudanças aconteceram mais rapidamente que outros. Então, temos as diferenças aí de genética, de celular, né? De estilo de vida, que vão interferir nisso, tá? Essas variações, então, elas são dependentes, né, de fatores como estilo de vida, se essa pessoa fez atividade física ao longo da vida, se ela teve uma vida muito sedentária, né, a questão das condições de saúde, as questões socioeconômicas interferem também, né, infelizmente, assim, a gente tem uma desigualdade social muito grande no nosso Brasil, né, muito grande, o Brasil também, então as desigualdades sociais não deveriam acontecer, mas acontecem. E essas próprias condições socioeconômicas, questão de moradia, questão de alimentação, interferem também no processo de envelhecimento. Tá? E doenças crônicas, né, gente? Então, assim, há quem tenha já desde cedo doenças crônicas, e essas doenças crônicas, o que elas fazem? Elas vão aumentando essas dificuldades ao longo desse processo do envelhecimento. Tá? Então, a gente tem, né, alguns conceitos de envelhecimento, do processo de envelhecimento, que são os conceitos biológicos, que nos ajudam a entender o envelhecimento, tá? E vão ser conceitos que vão nos relacionar, então, o processo de envelhecimento com as células do nosso corpo, com as moléculas, né, com os tecidos, com tudo que forma o nosso corpo. E aí entra a questão da genética, né? Então, às vezes a gente já tem familiar, pai, mãe, que envelheceram mais rapidamente, com mais dificuldades, né? E a gente carrega isso junto com a gente, tá? Então, em outras palavras, a gente falando, né? Então, seria o processo do envelhecimento do corpo, né? Então, como que nosso corpo vai tendo esse declínio aí com o avançar da idade. Né? Esse declínio vai acontecer com todas nós, né? Graças a Deus, se Deus quiser, vai acontecer, né? É o que a gente espera, é o que a gente almeja, né? Que esse processo de envelhecer aconteça conosco, mas a gente quer que isso aconteça de uma forma saudável, que a gente vá não tendo perdas, né? A gente vai notando as mudanças do nosso corpo, mas conseguindo compensar, conseguindo adaptar para termos uma vida com saúde. Tá? O ser humano como um todo, né, ele sempre se preocupou com o envelhecimento. E a gente sabe, já vendo alguns estudos, assim, que no Brasil, cada vez mais está aumentando a estimativa de vida, né? A gente pode pensar que a cada hora, né, a cada dia a gente aumenta 9 horas na nossa estimativa de vida, né? Então, uma criança que nasceu ontem, por exemplo, vai ter 9 horas de vida a menos do que uma que nasce hoje, né? Porque, e o que isso significa? Cada dia a estimativa de vida, né, a perspectiva de anos aí de vida tem aumentado. Tá? Então, a gente sempre encarou muito o processo de envelhecimento de diferentes formas, né? Tem uns que vêm melhor, outros não vêm tão bem assim essa fase, né? Alguns vão ver que o processo de envelhecimento
é uma diminuição geral das capacidades de vida diária, vão deixar de fazer algumas atividades, vão começar a ter mais dependência da família, né? Vão precisar mais da família para acompanhar. Outros vão considerar como um período crescente de vulnerabilidade, onde, né, a questão já tem medo de sair sozinho, tem mais medo de queda, né? Geralmente por algum episódio de queda, por alguma situação onde essa pessoa realmente caiu e teve esse agravante, né? Então, fica cada vez mais dependente aí da família, tá? De quem cuida, né? Do cuidador. Outras pessoas, então, veem o processo de envelhecimento como algo, assim, a velhice, o ponto mais alto da vida, né? O ponto mais alto de sabedoria, de bom senso, onde a gente já tem toda a experiência carregada aí de 50, 60, 70 anos de vida, né? A gente já está mais sereno, porque já passou por tantos perrengues aí na vida que já aprendeu a ter essa flexibilidade, né, digamos assim, essa maleabilidade com a vida, com os percalços aí do caminho, né? Então fica um envelhecimento mais sereno, né? E cada uma dessas atitudes vão corresponder a uma verdade parcial, né? Nem a questão da velhice como algo lá em cima, né, digamos assim, como algo muito sublime, né, mas nem tão pouco como uma coisa penosa, com dificuldades, né, então a gente sempre tem que estabelecer esse meio termo, né, então os idosos, né, as pessoas de mais idade também têm muito que aprender com os jovens, né, então a gente não pode pensar que só porque eu estou já com 70 anos eu não tenho mais nada a aprender, né, assim como os jovens têm muito a aprender com os idosos, né, sempre tem que haver essa troca, né? E essa questão agora de tecnologia, né, de Facebook, WhatsApp, enfim, está fazendo com que os idosos aprendam muito com os jovens, né? Porque isso não tinha na minha época de graduação, por exemplo, fiz o TCC praticamente escrevendo à mão, né? A gente só digitou ele no final porque tinha um computador lá emprestado da faculdade, mas não tinha internet. Isso faz 20 anos atrás, 21 anos atrás, né? Bastante tempo, mas... Então, olha quanto mudou nesses 20 anos. Então, uma pessoa que tem 60 anos, 70 anos, teve a vida inteira sem a tecnologia, né? Então, isso a gente tem muito o que aprender com os jovens ainda. Mas a gente também tem muito que ensinar a eles com relação à vida, a vivências, né, que a gente já teve. Então, assim, é bem preocupante quando a gente pensa no processo do envelhecimento, né, como algo ruim, como algo difícil, como algo penoso, e o pior de tudo, que eu acho, é quando a gente vê com um certo conformismo, né? Eu me conformo porque eu estou envelhecendo. Eu estou com dor e está tudo bem nisso porque faz parte do meu processo de envelhecimento, né? Então, isso eu acho muito triste, né? Quando a gente se conforma com uma determinada situação porque acha que é assim mesmo, porque está nesse processo aí de envelhecimento, certo? Esses dias eu vi uma postagem aí no Instagram, né, que dizia que a postagem lá era para ser engraçadinha, né, eu não achei, mas enfim. Antigamente, meu creme do corpo se chamava de Nivea, né? Não fazendo nenhuma menção à marca aí, né? Mas era essa postagem. Então, antigamente, meu creme do corpo se chamava de Nivea. Hoje em dia é o Cataflan, né? Cataflan Gel. Que, para quem não sabe, o Cataflan, ele é uma medicação anti-inflamatória, né? Um creme anti-inflamatório, tem via oral e anti-inflamatória que as pessoas usam quando estão com dor no corpo, dor muscular, enfim, né? Então, o que isso significa, né? Ele é um post engraçadinho, mas ao mesmo tempo muito preocupante, né? Na verdade, eu não acho nada de engraçadinho nele, né? Mas eu vi muitas pessoas compartilhando. Então, na minha timeline lá apareceu várias pessoas compartilhando. E quando as pessoas compartilhavam, tinham vários comentários de outras pessoas achando legal, concordando. Ah, o meu também é esse, o meu também é esse, o meu também é esse.
E isso me deixou muito triste. Porque no momento que a gente começa a dizer que antigamente, né, eu passava hidratante corporal no meu corpo, e hoje eu preciso tomar banho, né, passar hidratante, ao invés do hidratante eu tenho que passar cataflã, é sinal que alguma coisa está errada aí nesse processo do envelhecimento. Né? Alguma coisa não está indo bem na visão como a gente acaba vendo, né? As pessoas acabam vendo o processo de envelhecimento. Tá? Então, se teu creme do corpo, né, está sendo cataflã gel, alguma coisa está muito errada nisso, né? Alguma coisa está extremamente errado nisso, certo? Por quê? Porque é sinal que você está tendo um envelhecimento com muita dor, um processo de envelhecimento com muita dor. E é isso que a gente não quer. Tá? Então, não acho nada engraçado nesse post, me fez refletir bastante sobre isso quando eu vi, né? E principalmente pela quantidade de pessoas que eu vi postando e comentando e concordando com isso, né? Então, agora até gostaria de perguntar para ti, né? Escreve aí para mim nos comentários, né? Essa também é uma realidade da tua vida, assim, de talvez tu nem use o cataflã por não conhecer, e não estou recomendando, né? Até porque eu não posso. Eu recomendo exercício, atividade física, enfim, movimento. Mas, partindo dessa postagem aí, né? Isso também é uma realidade da tua vida, de que ao invés do creme hidratante, você está usando pomadas e cremes e, enfim, quer seja qual for a forma que tu está usando para amenizar as dores. Então, gostaria de fazer essa reflexão, certo? Reflitam sobre isso, né? Se realmente esse é o caminho, essa é a forma mais adequada de a gente poder lidar com as dores, tá? Com os problemas que a gente vai tendo aí ao longo da vida. Então, o que eu quero dizer, assim, que partindo dessa reflexão, né, que você não deve se conformar com a dor, né? Não deve se conformar com a dor no corpo, a dor na coluna, a dor, qualquer tipo de dor. Tá? Se conformar no que eu digo é achar que não tem mais o que fazer, né? Que você já está acostumada com aquela dor, já está fazendo parte, não se empoderem dessa dor, né? Não peguem para vocês essa dor, porque ela não pertence a nós, né? Ela tem que ficar longe, certo? Então, quero muito que todos vocês, né, todo mundo, volte a usar o creme hidratante, né? Mas aí a gente fica aquela pergunta, né? Será que todo idoso sente dor? Isso é uma condição da velhice mesmo? Preciso sentir dor porque eu estou envelhecendo? Né? Fica essa questão. Né? E a resposta é não, né? Não é uma condição, não precisa fazer parte da velhice, né? Sentir dor uma vez ou outra, como eu já comecei falando aqui, é bastante comum, né? Isso acontece com todo mundo, independente de estar envelhecendo ou não, né? Mas depende, geralmente tem alguma causa, assim, alguma coisa que a gente acabou fazendo e que desencadeou essa dor, né? Às vezes tu amanheceu um dia com uma dorzinha de cabeça, né? Quem tá ainda no período menstrual, a dor de cabeça pela a questão menstrual, às vezes se esforçou um pouquinho mais, tá com uma dor muscular, mas não é algo que deve acompanhar a gente diariamente, tá? Quando tu começa a ir muito na farmácia, comprar muito analgésico, comprar muito relaxante muscular, é porque alguma coisa não tá bem aí, certo? A dor, geralmente, é um sinal de alerta do nosso organismo para indicar que algo está errado, tá? Mas imagina, né? Ter que conviver com a dor, com todos esses desconfortos todos os dias. Aí que está o grande problema, né? Aí que mora o grande problema. Quando todos os dias acorda, já tem que tomar um analgésico. Acorda, já faz algum pouquinho de esforço, tem que tomar um relaxante muscular, tomar um anti-inflamatório. Acaba virando uma constante no dia, né? Então, já não sai de casa sem pegar um analgésico, sem pegar um remedinho aí, né? Então, infelizmente, né, essa é a realidade de muitos idosos, muitas pessoas que eu convivo, que me procuram, que a gente tem o conhecimento aqui, né, no estúdio,
tá? Nos atendimentos online também, né? São idosos que são afetados, né, por doenças crônicas, por dores crônicas, né? Dor crônica, a gente diz também que são dores que persistem por mais de 3 meses. Então, às vezes a gente, como eu comentei, né, fez um esforço demais aí, subiu muita escada, ficou com dor. Essa dor vai durar 2, 3 dias, né? Às vezes carregou um peso, fez um esforço a mais na coluna, enfim. Essa dor também vai durar uma semana, 10 dias, enfim, um pouquinho mais grave aí, né? Mas quando persiste por mais de 3 meses, a gente já considera, então, como dor crônica, tá? Às vezes ela pode ser um pouco mais intensa, às vezes ela fica mais leve, né? Mas a gente vai tendo sempre momentos de dor, sempre a sensação aí de dor no corpo, tá? Aí a gente vai ter a dor crônica. A dor crônica, né, nos idosos, ela é uma doença já considerada uma doença, né? E ela afeta muito a qualidade de vida. Pois os idosos, eles têm mais depressão, não só os idosos, né? Qualquer pessoa que tem uma dor crônica, que perdura mais de 3 meses, enfim, que se classifica como crônica, ao longo do tempo, né, conforme essa dor não vai melhorando, a pessoa começa a desenvolver crises depressivas, ansiedade, né? E no idoso acaba se exacerbando um pouco mais por todas as questões do próprio envelhecimento mesmo. Então, acabam se isolando, porque se sair de casa vai sentir dor, né? Se caminhar um pouquinho mais, já sabe que não vai aguentar, às vezes, acompanhar a família, para não incomodar a família, né? Às vezes os idosos dizem, não fui para não incomodar, porque eu sabia que não ia aguentar caminhar muito, e daí eu preferi não ir, né? No passeio, enfim, na viagem. Isso não é legal, porque cada vez esse idoso, essa pessoa vai ficando mais restrita em casa, com menos movimentação, né? Com depressão, daqui a pouco começa a desenvolver crises depressivas, enfim. N coisas que vêm junto com esse processo de dor, tá? E além disso, né, quem convive com a dor está frequentemente tem essa mobilidade reduzida, né? Porque o que está com dor não vai subir uma escada porque sabe que vai doer, né? Não vai ir no mercado caminhando porque sabe que vai doer. Enfim, a coluna, a perna, o joelho, né? Quer seja onde você tem essa dor. Então, cada vez mais vai restringindo essa movimentação. Cada vez mais vai diminuindo a mobilidade, né? Aí, quanto menos eu me movimento, aí começa um ciclo vicioso, né? Quanto menos eu me movimento, menos força eu vou ter, menos equilíbrio eu vou ter, menos coordenação motora eu vou ter, e começam daí os problemas, vou ter mais risco de queda, né? Às vezes daí a pessoa resolveu, não, hoje eu tô melhor, eu vou ir no mercado. Quando vai no mercado, tinha uma calçada mal colocada ali, não tropeçou, ou mesmo que às vezes nem tropeça, nem precisa de ter algo no caminho, né? Só perdeu o equilíbrio e acabou caindo. Essa queda, além de machucar, obviamente, causa uma questão psicológica, porque a pessoa começa a achar que não tem mais condições de caminhar sozinha, de ir sozinha no mercado, a família também acaba protegendo mais, né? Por quê? Porque, o fulano saiu sozinho e caiu, então não pode mais sair sozinho. Sempre que for no mercado, vai ter que ir com o filho, vai ter que, né, com a filha, com o neto. Então, cada vez mais, essa pessoa idosa vai ficando restrita ao seu ambiente, tá? Isso não é legal também, porque a gente não pode restringir muito as atividades, né? Além do que, quando a pessoa tem muita dor crônica, acaba dormindo mal, porque durante a noite acordou com dor, né? Acordou pela dor, ou às vezes nem conseguiu pegar no sono por conta da dor, tá? Então acabou tendo insônia, tendo dificuldade para dormir, né? Já acorda no dia seguinte já cansado, sem ter descansado o suficiente, tá? Mas você pode estar se perguntando aí agora, né? Então, se eu sei que tem tudo isso, todas essas alterações, por que o idoso sente tanta dor? O que acontece com o idoso para ele sentir tanta dor? Tá?
as dores, né, as dores que acometem os idosos, geralmente estão associadas, relacionadas a problemas de saúde mais comuns nessa faixa etária, né? Por isso a gente tem, assim, os distúrbios que afetam a questão dos músculos, né, os ossos. Por que isso acontece, né? Esses distúrbios, eles estão no topo da lista, as questões musculares. Porque já comentei aqui numa outra live, né, se você quiser assistir mais sobre isso, a questão, quando a gente está no processo de envelhecimento, e quando eu falo em processo de envelhecimento, pense que até os 30 e pouquinhos anos a gente está subindo, depois a gente já começa o declive. Então, esse processo, se tu está me ouvindo e você tem 40 anos, saiba que você já começou nesse processo de envelhecimento. Né? Esse declínio já começou a acontecer. Só que isso a gente não se dá conta, porque esse declínio ele começa muito sutilmente. Né? A gente não vai percebendo. Às vezes a gente até percebe a musculatura um pouquinho mais fraca, né? Uma dificuldade maior, uma flacidez um pouquinho maior na musculatura. Tá? Mas esse processo de envelhecimento e a fraqueza dos ossos, né? A diminuição da questão do cálcio, enfim, vai acontecendo a partir dos 40 anos, e na menopausa isso se exacerba mais, né, por conta das questões hormonais, isso aumenta mais ainda, e é isso, essa diminuição de força muscular, alterações de músculos, de articulações, que vai causar, então, a dor, né. A fraqueza muscular, ela é fisiologicamente mais comum nos idosos, exatamente por conta dessa questão aí da massa muscular que a gente vai perdendo com o evoluir da idade. As mulheres ainda têm um agravante maior ainda, porque tem a menopausa, né, tem toda a questão da menopausa, e a gente, por si só, já temos uma composição muscular, né, todas as mulheres já têm uma composição muscular menos favorecida do que os homens, né, os homens são mais fortes, mais musculatura, com mais trofismo, né, e a gente, então, tem já esse agravante aí, tá? E quando a gente tem muita perda de massa muscular, muita fraqueza, a gente acaba, então, predispondo a quedas, né? A quedas ao solo, a dor na coluna, então as pessoas sentem muita dor, vai fazer atividades simples do dia a dia e acaba não conseguindo aguentar, começa a queimar, né, a coluna lombar, a torácica, enfim, por conta da fraqueza da musculatura, às vezes a fraqueza da musculatura abdominal acarreta nisso, tá? Então, ocorre, né, a fraqueza muscular também, ela sobrecarrega as articulações. Então, no momento que eu tenho um músculo mais fraco, o músculo, ele não consegue estabilizar muito bem aquela articulação. Por exemplo, aqui, meu bíceps, né? Se ele tá muito fraco, ele acaba forçando demais o meu cotovelo. Acabo, então, sobrecarregando o meu cotovelo. Isso acontece bastante, tanto com a coluna, né, a coluna lombar, quando eu tenho glúteos fracos, né, agora eu postei ontem um exercício na página aí, exercícios para glúteos, exatamente por isso. Eu preciso manter ele forte, porque ele me ajuda a estabilizar minha coluna, estabilizar minha pelve, para eu amenizar os problemas de dores na coluna. Então, se eu mantenho a musculatura forte, eu vou conseguindo fazer amenizar essa condição. Tá? Então, a gente tem uma questão também que a gente vai sobrecarregando muito as articulações e causa, então, a fraqueza muscular, a dor, né, desculpa. A fraqueza muscular, né, a sobrecarga na articulação vai causar a dor, vai causar as lesões, vai começar daí as artrites, né, as lesões dos ossos, na articulação toda, tá? E a gente tem também uma questão que a depressão, a falta de atividade, de movimento, né, de momentos de prazer no idoso, né, na pessoa com mais de idade, qualquer pessoa que tem essa limitação de movimento, a gente acaba também tendo uma redução de um hormônio chamado serotonina, né? A diminuição da serotonina, ela também prejudica o sistema analgésico que nós temos no nosso corpo. Então, se eu tenho menos serotonina, a chance de eu ter mais dor é maior, tá? Então, por isso que a gente precisa caminhar, fazer exercício, né? Fazer exercício de fortalecimento, fazer pilates, que é o que eu trabalho bastante, exatamente para que a gente produza serotonina
né? Para não tenha depressão, né? Amenize essas questões aí da saúde mental, para que a gente ajude a fortalecer, então, o nosso sistema analgésico, né? Ajuda a contribuir, então, para a amplificação e perpetuação a falta, né, dessa serotonina, desse hormônio, ajuda a contribuir e amplificar a perpetuação da dor. Então, a gente precisa produzir esse hormônio para que essa perpetuação da dor não aconteça, né, que ela não se forme no nosso corpo. Tá? A gente sabe que as mulheres são as mais atingidas exatamente pela questão muscular que eu comentei anteriormente, né? Então, a gente tem massa muscular menor, tem questões de atividades diárias aí de casa, enfim, que nos demandam bastante também, e tem as questões hormonais, né, a menopausa, enfim, os momentos de mudança muito grande no nosso corpo, tá? E a questão da massa muscular, que é o que mais pega aí, né, quando a gente compara, então, com os homens. Então, todos esses agravantes vão interferir nos nossos problemas aí de saúde, de dor, tá? Interferir no nosso processo de perda de massa muscular, certo? Só tomar um golinho de água aqui. Mas, né, você deve estar aí agora se perguntando, Mabel, se o processo do envelhecimento, né, é normal, vai acontecer para todo mundo, né? Isso também vai acontecer comigo, então, certo? Sim, vai acontecer contigo, vai acontecer comigo, vai acontecer com todo mundo, né? Mas aí que entra uma questão bem importante. É aí que entra a prevenção. Né? O que é a prevenção? Sabendo de tudo isso que vai acontecer com o nosso corpo, a gente precisa lutar contra isso, né? A gente precisa fazer movimentos, exercícios, movimentar o nosso corpo exatamente para evitar que ocorra a fraqueza dos músculos, evitar que ocorra as alterações, a sobrecarga nas articulações, evitar que as doenças, as condições genéticas que eu carrego já comigo aí, né, venham a se desenvolver. Tá? Tem muitas que são evitáveis e a gente precisa entender isso e, a partir disso, já começar a cuidar. Por exemplo, se a minha mãe até tem diabetes, né? Mas se eu sei que ela tem, eu tenho uma tendência a vir a desenvolver também, né? Então, eu tenho que cuidar com o consumo de açúcar no meu dia a dia. Porque se eu ficar com... Eu já tenho essa predisposição carregada pela minha mãe e meu pai, né? Se eu continuar carregando isso, ou melhor, se eu continuar piorando isso, consumindo bastante açúcar, comendo bastante doce, comendo bastante carboidrato, farinha branca, quando eu tiver 60 anos, 70, eu vou ter diabetes também. Né? Então, agora, se eu tiver uma dieta com menos açúcar, com menos farinha branca, com menos carboidrato, enfim, todos os tipos, eu vou amenizar o risco de eu vir a ter a diabetes. Né? Então, não é eu saber que meu pai e minha mãe tiveram, bem, né? Não é um conformismo de minha parte de que eu também vou ter. Então, vou comer mesmo, porque eu sei que eu vou ter, certo? Então, aí a gente tem que sempre pensar na prevenção, no cuidado. Então, se você tem essa herança aí, né, da sua família, essa herança genética, isso a gente não pode mudar, né? Mas eu posso mudar o que eu vou fazer com essa informação aí que eu já tenho. E se a gente vai pensar, a gente está em vantagem dos nossos pais, né? Porque há uns anos atrás, muitos anos atrás, não se tinha muitos diagnósticos, então a gente não sabia exatamente do que os nossos avós morreram, né? Os bisavós, né? A gente sabia, morreu de morte morrida, né? Quem nunca ouviu esse termo aí, morreu de morte morrida. Não sabia exatamente do que morreu. Hoje a gente sabe que morreu de câncer, morreu do coração, enfim, N causas aí, né? Então, a gente sabendo dessa causa, a gente vai diminuir a chance de ocorrer isso conosco também. Tá? Então, a gente sempre tem que evitar que aconteça, né,
com a gente o que aconteceu com os nossos familiares com relação aos cuidados de saúde, tá? Por exemplo, eu tenho uma aluna aqui no estúdio, né, uma cliente minha, que começou a fazer pilates comigo, ela tinha 24, 25 anos, tá? Ela trabalha, né, como advogada, então já começou a sentir umas dorzinhas na lombar, coisas leves, assim, mas já começou a lombar dela, a coluna dela já começou a incomodar, tá? O que acontece, né? O problema maior dela era que a avó dela, sabe o que ela me procurou? Porque a avó dela, ela vem de uma família, né, onde os familiares, a avó dela teve a mãe com 15 anos, a mãe dela teve ela com 15 anos, então são todas bem jovens, assim, mas já com problemas de coluna bem importantes, tá? Então, assim, a avó dela, com 55 anos, né, na época ela veio aqui, já tinha feito cirurgia de coluna, já tinha colocado pino, já tinha colocado placa, já tinha, e sentia muita dor ainda, né, não estava, mesmo com a cirurgia, não estava resolvido, tá? A mãe dela, dessa minha paciente, com 40 anos, 45 anos, já tinha hérnia de disco. Tá? Então, o que acontece? Se ela tem uma avó, que já por desgastes na coluna, né, por alterações de desgaste na coluna, ela já precisa, hérnia de disco, enfim, ela já precisou fazer uma cirurgia com 55 anos. A mãe dela, da paciente, da minha cliente, né, com 40 anos, já começou já teve uma hérnia de disco, já começou a demonstrar problemas de coluna. Demonstrar não, né, com hérnia de disco, a pessoa já sofria com problemas de coluna, tá? A minha paciente, aos 25 anos, demonstrando problemas de coluna, começando a sentir algumas dores na lombar, o que ela fez? Desculpa. Já me procurou. Já me procurou por quê? Porque ela não queria que acontecesse com ela o mesmo que aconteceu com a avó, o mesmo que aconteceu com a mãe. E ela queria evitar que isso acontecesse. Então, ela não querendo que acontecesse o mesmo com ela, com ela que aconteceu com a mãe, com a avó, né? Ela começou a já me procurar para resolver esse problema, certo? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? O que a gente não quer, como a gente não quer viver. E a partir disso a gente já tem que fazer os cuidados de prevenção. Tá? Hoje, ela faz pilates ainda, agora fazendo online por conta da pandemia, né? E tá super bem, obrigada, né? Como diz, esbanjando saúde, agora tá com 30 anos, esbanjando saúde, sem dor, trabalhando bastante aí, bastante tempo sentada, porque o trabalho dela é sentada, né? Então, então, como ela sabia que a mãe e a avó tiveram esses problemas, ela veio antes para prevenir que com ela acontecesse o mesmo. Tá? Então, é bem importante quando a gente começa a trabalhar com a prevenção, né? Com cuidado para melhorar fortalecimento, flexibilidade, né? Mobilidade de coluna, para evitar que os desgastes na coluna, no caso dela, né? Acontecessem, tá? E ela se formasse, então, uma hérnia, tivesse que fazer cirurgia mais adiante aí na vida, né? Então, eu não preciso esperar que as coisas aconteçam comigo para eu ir procurar ajuda. Então, eu devo, né, ir antes, né? Dar um passo à frente. Antes que as coisas aconteçam, eu vou, então, prevenir, tá? Então, por isso que é muito importante que a gente invista tempo com isso, né? Para que a gente possa, quando chegar numa idade mais avançada, a gente invista nosso tempo agora, dinheiro também, às vezes a gente tem que fazer um investimento monetário aí, né, de dinheiro, porque às vezes só a caminhada, sair no parque para caminhar, não vai resolver 100%, precisa fazer um fortalecimento, precisa fazer uns exercícios de alongamento, de flexibilidade, então às vezes acaba tendo que fazer um investimento maior aí, né? Mas o que significa? Eu preciso ter esse investimento de tempo, principalmente tempo, né, que é o que a gente acaba pesando mais, para poder
quando eu tiver 60, 70 anos, estiver aposentada, eu poder usufruir da minha vida com saúde, com disposição, né? E sem dores, para eu poder brincar com os meus filhos, com os meus netos, né? A gente sabe que tem idosos, por exemplo, com 90 anos, que são super saudáveis, que são bem dispostos, né? São ativos. Assim como a gente sabe também que tem idosos com 70 anos que já estão no leito, que já não caminham, que já têm dificuldades, caminham. Então, muito dessas condições foi pelo estilo de vida que a pessoa teve, né? Então, dessa maneira, né, a diferença individual de cada um, como cada um vai levar a sua vida, como cada um vai cuidar da sua saúde, é que vai determinar como cada ser humano, cada um de vocês aí, vai envelhecer, né? Por isso que é bem importante eu ter esse cuidado quando eu penso que eu quero envelhecer com saúde. Eu quero... Eu tenho 43 agora, né? Quando eu chegar aos meus 60, 70, eu quero poder passear, eu quero poder viajar, eu quero poder curtir, eu quero poder correr, que eu gosto de correr. O que eu quero fazer quando eu tiver 70 anos? Né? Tudo isso. Então, como que eu tenho que preparar meu corpo para eu chegar nessa idade? Com o exercício. Opa, deu um susto aqui. Com o exercício, certo? Então, você já tem 70 anos, não está satisfeito, não está bom como está agora, ainda é o momento, sempre é o momento, né? De pensar como que eu quero chegar aos 80. Como que eu quero daqui 5 anos estar. Não é assim como eu estou hoje. Então, eu preciso fazer coisas diferentes do que eu tenho feito hoje. Né? Tem que pensar em coisas diferentes para eu chegar diferente daqui 1 ano, daqui 2 anos. Tá? Então, é bem importante que a gente já comece a ter esse pensamento. Né? A gente sabe dessas variáveis da herança genética, estilo de vida, vão contribuir muito como que a gente vai chegar daqui uns anos. Né? A gente tem uma questão que o Pilates, né, eu trabalho com Pilates, e o Joseph Pilates, ele diz que ele sempre foi muito adepto, né, do exercício, exercícios de prevenção, enfim. Então, ele sempre dizia que se tu tem 70 anos, né, tem uma boa flexibilidade, tu é um jovem. Se tu tem 30 anos e tu não tem uma boa flexibilidade, um bom alongamento, né, tu é um velho. Então, ele tem uma frase clássica que diz isso, né? Então, assim, por quê? Porque não é somente a idade cronológica que importa, né? É a nossa saúde. E eu vejo muito aqui na minha prática clínica, aqui, né, dos meus pacientes. Tem pessoas jovens, sedentárias, que nunca fizeram nada, que passam o dia inteiro no computador, que têm menos disposição, têm menos flexibilidade, têm menos disposição aí para o dia a dia do que umas senhoras idosas que fazem pilates comigo já há bastante tempo, fazem exercício há bastante tempo. Então, eu vejo isso na prática, né? A idade não quer dizer nada com relação a movimento. Tá? Eu posso ter jovens que se movimentaram pouco e estão em piores condições de saúde do que uma pessoa de mais idade. Claro que se esse jovem começar a fazer exercício, fizer alongamento, fizer exercício de fortalecimento, ele tem uma massa muscular ainda mais preparada, articulações, para aguentar e, digamos assim, correr atrás desse prejuízo mais facilmente que um idoso, né? Isso a gente entende fisiologicamente, essa questão do envelhecimento. Mas, se a gente comparar, né, se pensar só na questão da idade, a gente tem que ver que não é só isso que vai determinar se esse idoso tem disposição ou não, né? Não é porque ele tem 70 anos, 80 anos, que ele não vai conseguir fazer uma caminhada, que ele não vai conseguir fazer determinadas atividades. Tá? Então, a gente sempre tem que levar isso bem em consideração, né, para também não estabelecer um clichê, né, de que idoso não pode fazer nada, porque não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês, que todo mundo tenha movimento, tenha funcionalidade, né, consiga passear, subir, descer a escada, caminhar,
correr, enfim, quer seja atividade, brincar, né, às vezes com netos, às vezes eu vejo as minhas pacientinhas, assim, quando vêm me procurar, meu neto queria que eu sentasse no chão, mas não tive medo, né, de sentar e depois não conseguir levantar. Então, isso é triste quando a gente começa a limitar os movimentos do dia a dia por conta disso, né, por conta da fraqueza muscular, por conta do medo de sentir dor, ou por já estar até sentindo dor, tá? Então, a gente sabe que tem como resolver, né, e não é a idade cronológica que vai determinar exatamente isso, tá? Se essa pessoa é mais ou menos saudável, se essa pessoa tem mais ou menos condições aí de fazer atividade física, de fazer determinadas tarefas aí, tá? O estilo de vida está relacionado, né, à adoção de hábitos saudáveis, a gente sabe que tem uma interferência muito grande nisso, tá? Então, a gente, né, sabe que, por exemplo, quando a gente trabalha com Pilates, a gente trabalha bastante fortalecimento muscular, a gente trabalha bastante a flexibilidade, que, né, ajuda na movimentação das articulações, a permitir que a articulação faça o movimento completo, né? Então, a gente tem todas essas questões que a gente aborda no Pilates exatamente para coisas que a gente sabe que a pessoa vai precisar no dia a dia, nas atividades diárias, né? Às vezes a gente faz agachamento, por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira, né? Por que a gente trabalha esse exercício? Não é para ter a coxa definida, mas, claro, isso a gente também quer, né? Mas por que a gente faz esse movimento? Porque a gente quer, né? Eu quero que você consiga sentar numa cadeira, sentar num espaço mais baixo, sentar num vaso sanitário, sem sentir dor nos joelhos, né? Sem precisar se apoiar, fazer força, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar diariamente isso, para que a gente vá sofrendo menos, conforme a idade vai avançando, sofrendo menos com as perdas, né? Então, às vezes as pessoas, nada contra, eu acho que é bem inválido, né? Colocar aqueles suportes na parede para se apoiar, mas eu acho que mais como uma segurança para queda. Mas você tem que manter a saúde física, né, muscular, para não precisar, cada vez que vai no banheiro, ter que se apoiar. Claro que quando se você for achar que vai desequilibrar, tem onde segurar, né? Mas cada vez que vai ir ao banheiro, ter que precisar segurar naquilo ali, né? Uma cadeira que coloca na frente para conseguir sentar, é sinal que não tá legal aí, né? Precisamos fortalecer essa musculatura, porque cada vez vai ser pior, cada vez a dificuldade vai ser maior, tá? Só que tem toda uma questão, né, pessoal? Então, assim, eu sei que tu pode decidir na tua vida, na tua rotina diária, que tu não quer fazer exercício físico, né? Ontem mesmo, um aluno meu comentando que ele adora reclamar, né, dos exercícios, né? Dizendo, é uma sofrência só, né? Mas como geme, né? É uma sofrência só fazer exercício. Mas aí ontem ele me disse, Mabel, tu sabe muito bem que eu não gosto do exercício. Eu gosto do que o exercício me proporciona, né? Que é ficar sem dor nas costas. Ele tem hernia de disco e se mantém muito bem sem dor por conta do exercício que a gente vem trabalhando, né? Então ele diz, eu não gosto do exercício. O exercício para mim é um peso, é difícil, né? Mas eu gosto e faço e venho, né? Ele vem 2 vezes por semana, porque eu sei que é isso que vai manter sem dor nas costas. Então, eu gosto do resultado que o exercício vai me trazer, né? Isso pode acontecer com você também. Não necessariamente precisa gostar do exercício em si, mas tem que ter em mente, para eu ficar sem dor, para eu ter uma boa mobilidade, para eu conseguir fazer as atividades que eu quero fazer sem sobrecarregar minha articulação, sem doer muito, o que eu preciso fazer? Fortalecer a musculatura, exercício. Aí você vai escolher se você vai querer ter essa vida sem dor, sem dificuldades através do exercício, ou você vai preferir ficar sedentário, sentadinho no sofá, lendo teu livro, né, no WhatsApp, e sentindo dor. É uma escolha de cada um tem que ter essa decisão. Tá?
Então, cabe a cada um decidir, né? Eu só mostro o caminho, só vou mostrando como fazer, o que fazer. Mas cada um tem que escolher o caminho. Mas eu queria deixar, né, a mensagem bem clara aqui. Se você fizer, né, exercício, se movimentar, as chances de você ter uma vida com menos dores, né, com mais disposição, com mais dinamismo, né, independência, digamos assim, vão aumentar substancialmente, né? Aí eu volto a te perguntar, né? Se tu quer para tua vida usar creme hidratante, né, o creme Nivea, né? Ou se tu prefere usar o Cataflan Gel, né, o creme anti-inflamatório aí para aliviar as dores. Qual creme tu prefere usar, né? Eu particularmente prefiro um hidratante bem cheiroso ainda, né, do que usar o Cataflan, tá? Só que tem uma coisa também bem importante, né, que a gente tem que lembrar. O exercício físico, né, a forma da gente prevenir essas dores é através do exercício. E o exercício não é algo que você vai começar hoje, vai fazer 1 mês, 2 meses, as dores vão aliviar e você vai poder parar. A gente tem que fazer, na verdade, eu me pergunto quando que a gente parou de fazer exercício, né? Porque a gente tem que seguir na infância fazendo exercício, se movimentando. Às vezes eu olho meu filho, tem 4 anos, e põe a perna para um lado e põe a perna para o outro, e fica de ponta cabeça, enfim, faz as piruetas dele lá. Eu pergunto, em que momento da vida a gente perdeu essa flexibilidade toda, essa movimentação toda, né? E claro, foi ao longo da vida que isso aconteceu, pelos nossos mau hábitos, né, de atividade física, a falta da atividade física, né, a inatividade, cada vez a tecnologia aí chegando e movimentando menos a gente, fazendo com que a gente se movimente menos, tá? Então, o exercício é algo que você precisa fazer com consistência, todos os dias de preferência, qualquer tipo de atividade, ou se optou por fazer, quer fazer caminhada, faz caminhada 2 vezes por semana e faz exercícios, né, por exemplo, os exercícios online que tem na minha página aí, 3 vezes por semana, para fortalecer a musculatura, para melhorar alongamento, melhorar a flexibilidade, tá? Então, não pensa que você vai fazer só até a dor parar e pode ficar livre do exercício. Não, é para sempre. Começou, não para mais, certo? Porque se você parar, as dores vão tender a voltar de novo, né? A dor vai embora que você fez exercício. Parou com o exercício, aos poucos ela vai voltando gradativamente, né? E não é que eu estou sendo pessimista, é uma realidade, é o que eu vejo muito acontecer, tá? Então, realmente você precisa colocar na tua rotina, ver qual o melhor horário do dia para te fazer pelo menos 30 minutos de exercício no dia, né? De manhã, antes de sair, final da tarde, enfim, você vai estabelecer o melhor horário para que você consiga fazer da melhor maneira e manter uma consistência, manter uma rotina, tá? Eu, pelo menos, por exemplo, né, prefiro fazer atividade física de manhã, acordar e já fazer, né? É quando eu estou mais disposta, prefiro preparar meu corpo melhor para o dia, né? Mas cada um tem as suas preferências, né? Há quem prefira dormir mais tarde de manhã, há quem goste de ficar, né, mais de preguicinha aí de manhã. Eu, particularmente, gosto bastante de fazer o exercício pela parte da manhã, tá? Então, estabeleça qual o melhor horário para ti e, a partir disso, faça disso uma rotina, certo? Então, sempre, né, separar o horário na agenda para que isso aconteça, né? Às vezes tem gente que, mesmo se tu trabalha em casa, com o serviço do lar, se tu trabalha fora de casa, é aposentada, organiza, né? Qual é o melhor horário para te fazer exercício? E coloca na agenda aí, né? Coloca nem que seja na tua agenda na cabeça. Vou fazer todos os dias às 8 da manhã. Estabelecer isso como rotina. No momento que a gente tem rotina, a gente não deixa mais de fazer, tá? Então, isso é bem importante que você estabeleça essa rotina, né? E já deixa, assim, um espaço onde tu vai fazer os seus exercícios, já deixa a tua roupa separada aí, já deixa a família avisada, ó, é meia hora que eu vou fazer meu exercício ali, não me interrompa, certo?
porque as pessoas têm que entender que isso é uma prioridade para você, que você quer melhorar, quer ter mais saúde, quer ter menos dores. Então, é bem importante que você faça essa organização como qualquer outra tarefa. Às vezes tu vai deixar, não faz sempre no mesmo horário. Daí, num dia, tem uma roupa para lavar, tem uma amiga que convidou para um café, agora não dá para ir para o café, né, gente? Fica em casa, mas N situações que vão acontecendo ao longo do dia, que se a gente não colocou o exercício como uma rotina, ele nunca vai ser uma prioridade, né? Ele sempre vai ficar para segundo plano. E é isso que você não pode deixar acontecer. Ele sempre tem que ser uma prioridade na sua vida, tá? Infelizmente, não tem outra forma de você ter saúde, ter, digamos assim, não ter dor, ter mais disposição, se não for pelo exercício físico. Então, você vai ter que organizar isso, tá? O que acontece, às vezes, quando a pessoa começa a fazer, por exemplo, agora tá assistindo aí essa live, né? Ficou super empolgada para começar o exercício. Daí coloca um tênis e vai caminhar. Vai lá no parque e caminha 1 hora e meia. Aí no outro dia tá cheio de dor. Vai dizer, Mabel mandou fazer exercício, mas olha só, agora eu tô com dor. E provavelmente vai sentir dor, porque se você tava sedentária, não tava fazendo nada, começou de uma hora para outra a fazer muito exercício, o corpo vai realmente reclamar. Tá? Então é importante que você caminhe menos tempo, vai fazer a caminhada, faz meia hora, 20 minutos, não faz uma velocidade muito rápida, faz e vê como é que teu corpo se comporta, né? Como é que ele está respondendo aquele exercício, tá? E daí depois você vai, conforme vai vendo as respostas do corpo, vai vendo que o corpo vai dando sinais de que dá para aumentar, você vai aumentando gradativamente esse exercício aí, tá? Então, nunca começa já de uma hora fazendo, né? Até porque vai durar pouco tempo. Daqui a pouco, daqui a uma semana, 2, já enjoou, já cansou, sentiu muitas dores e parou. É importante fazer menos tempo, mas com consistência, certo? Então, não tente fazer tudo de uma vez, né? Agora tem que começar, agora eu vou e fazer já tudo muito rápido, né? Vai gradativamente aumentando, gradativamente você vai percebendo aí como é que tá essa questão, tá? Até para não perder o gás, né? Às vezes a gente tem o gás inicial ali que vai dar um start, então às vezes daí começou com dor, doeu porque caminhou demais, aí já ficou 2, 3 dias parada, já perdeu o gás, né? Já não conseguiu dar continuidade naquele exercício, tá? Então, faça sempre meia hora, 20 minutos, aqui na minha página, tanto no YouTube, quem está pelo YouTube, ou aqui no Facebook, no Instagram, tem uma aula completa que leva 14 minutos e 40 segundos. É uma aula super rápida, você consegue mexer todo o seu corpo, certo? Procura aí, ou me pede que eu passo para vocês, tá? Então, primeiro, né, como é que você vai começar? Organiza primeiro a sua agenda, vê qual é o melhor horário para você fazer. Já seleciona o que você vai fazer hoje, né? Hoje eu vou fazer Pilates. Já pega lá na minha página essa aulinha que eu tenho disponível lá para você fazer. Né? Não fica zapeando aí no vários exercícios, um em cada lugar aí, porque não precisa de uma consistência, né? Precisa de entender o que está fazendo, qual exercício é bom, para não ter problema de fazer algum exercício que não é adequado e acabar fazendo uma lesão, tá? Um problema aí. Então, separa esse horário na agenda, seleciona a atividade que vai fazer caminhada, vai fazer exercício, enfim, né? Se organize para isso, tá? Mas o mais importante é separar o horário na agenda, definir qual é o horário. Claro que não vai ser sempre todos os dias no mesmo horário, sempre a gente tem um dia diferente do outro, uma atividade diferente da outra, né? Mas, se deu um probleminha ali, não consegui fazer às 8 da manhã, eu já pensa, não, hoje eu não fiz às 8, vou fazer então às 6 da tarde, né? Que eu vou ter uma outra folga, vou fazer metade da tarde. Então, já pensa como vai compensar aquele horário que não foi feito de manhã, tá? Então, é o primeiro momento que a gente tem. E, claro, não pensa assim que vai ser fácil, né? O início, colocar alguma coisa na rotina não é fácil. A gente tem uma mudança de hábitos aí muito grande, né? Mas a gente tem que entender que é isso que eu preciso, que é isso que vai fazer a diferença na minha vida, é isso que vai fazer com que eu realmente
tenha mais disposição, que eu não tenha dor, que eu vá poder passear, vou poder sair, vou poder fazer as atividades que eu quero, né? Quando pensar em não fazer o exercício e não se comprometer com a tua saúde, contigo, lembra o que as dores que você sofre, as dores nas costas, enfim, aonde quer que você esteja sentindo dor, estão te impedindo de fazer, né? O quanto você gostaria de estar brincando com teus filhos, com teus netos, e você não pode por conta da dor. Quantas vezes você disse para um filho que não ia almoçar com ele, não ia fazer um passeio, uma viagem, porque estava com dor ou estava com medo de estragar o passeio dele por conta de estar muito cansado, muita dor, né? Então, tudo isso você tem que pôr na balança, pesar isso, né? E ver se aquela meia horinha de exercício não compensa tudo isso que tu está deixando de fazer, por conta das dores que você vem sentindo, tá? Então, pensa nisso, coloca na balança aí, exatamente para a gente conseguir estabelecer essa rotina e não deixar de fazer, né? Eu sei que, às vezes, as pessoas até sentem prazer em fazer o exercício, mas no início nunca é fácil. O prazer do exercício vai vir depois, quando você começa a gostar do exercício, começa a ver, né, os primeiros minutos são os mais difíceis, mas depois começa a liberar uns hormônios, aí, umas endorfinas, começa a ficar tudo mais fácil, tudo melhor, né? Ontem mesmo eu fui fazer uma corrida e estava um calor aqui, estava 38 graus, né? Hoje está melhor, mas faz fresquinho, mas estava 38 graus. E eu fui igual, tá, mesmo que eu não consiga fazer a corrida. E estava bem difícil, os primeiros minutos foram bem tensos aí por conta do calor, tensos no sentido de pesada, respirar de máscara, ainda aquela função toda, né? Mas depois, conforme vai liberando os hormônios, você vai vendo que não é tão difícil assim, que tá gostoso, que tá bom, que bom que eu estou aqui, né, que eu vim cuidar da minha saúde, tá? Então, assim, eu sempre digo que tem que vencer os primeiros 5, 10 minutos. Venceu esse tempo aí, o resto vai, né? Tem que vencer a preguiça inicial, e depois da preguiça inicial, esse início também do exercício, tá? Mas eu espero que você sinta prazer em fazer exercício, né, que você goste, e veja os benefícios que ele te traga, e coloque, então, o teu plano de ação aí, para começar a cuidar da tua saúde, da tua coluna, né? O teu corpo vai agradecer, tá? Teu corpo vai agradecer, tua família vai agradecer, porque eles vão ter a tua presença aí mais continuamente com eles, né? Em momentos que antes eles talvez não tivessem, ou até estivesse a presença, né? Mas sem você poder fazer as atividades que você gosta, sem poder ter a disposição que você gosta. Às vezes a gente tá lá, mas com dor, com dificuldades, né? E não conseguindo aproveitar aquele momento, tá? Então, meu recado é, né, que a gente, quem acha que tá tarde já, né? Quando que é o melhor momento para começar o exercício? Quando que é? Eu posso dizer para vocês que era ontem, né? Ontem era o melhor dia. Não. Ontem era o melhor dia se a gente pudesse voltar no tempo. Mas a gente não pode voltar no tempo. Então, o melhor dia, o melhor momento é hoje, certo? Hoje é o melhor momento. Porque ontem a gente já não pode mais voltar atrás, né? Então, hoje é o melhor momento, tá? Só que eu vou te dizer uma coisa, não deixa para amanhã, né? Começa hoje, nem que seja uma caminhada, um exercício aqui da página que você pegou, me manda uma mensagem, me pede algum exercício que eu te passo, tá? Então, o melhor momento para você cuidar da sua saúde, para você se preparar, quem não tem 40 anos ou um pouquinho mais aí, se preparar para envelhecer é hoje, quem já tem 70, né, já está mais adiante nesse processo de envelhecimento, o momento de começar também é hoje, tá? Mas, ó, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã, certo? Porque, às vezes, amanhã você não vai fazer também, quando vê, deixou para depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, né? E isso vai indo, e quando vê, você não fez exercício, continua com dor, continua com as condições aí que não estão favoráveis, né? Que você não está satisfeita com a sua saúde,
certo? Esse é o meu recado de hoje. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado, né? E nos encontramos aí mais vezes essa semana para conversar um pouquinho mais, né? Sobre a saúde, sobre o corpo, sobre as dores que a gente tem, as dificuldades que a gente tem em fazer o exercício físico, certo? O meu abraço e fiquem bem.